o diretor do Sindicato dos Rodoviários de Alagoinhas, Gil Alagoinhas. Gil, prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, primeiramente. Como é que você tá, rapaz? Tá sumido. Faz tempo que você não dá uma entrevista aqui no programa. O que é que aconteceu com você, rapaz? Na verdade, Caio, o prazer é todo meu. Quero lhe desejar um bom dia a essa grande reserva de personalidade que está aqui ao nosso lado, que é o Gomes, ao menino da técnica também, Renato. e em especial seus milhares de ouvintes. Fiquei feliz agora de ver o pessoal lá no Pindobal ouvindo o programa, e o Pindobal merece o nosso carinho, e chegar até lá para nós é uma honra, né? Porque é uma forma de manter a cidade aos seus quatro cantos com a boa informação. Com certeza. Agora, Gil, a gente vê, claro, a gente vai falar de transporte público, a gente vê muita gente falando de transporte público, médico, engenheiro, advogado, todo mundo fala de transporte público. Eu não vejo muito você falar a verdade, eu vou fazer aqui justiça. Às vezes, pelo menos que eu acompanhei suas entrevistas, foi no programa de Marcos Aragão, meio-dia, lá no, qual é o nome? É o Jornal dos Municípios. Geralmente eu vejo, teve lá inclusive uma discussão lá com o Adriano Barbosa, uma época aí e tal. Mas eu não vejo muito, assim, você ser requisitado para falar do transporte público. E eu entendo que o Sindicato dos Rodoviários não tem nada a falar sobre o transporte público, não é algo muito lógico. O que está acontecendo, rapaz? Por que o pessoal não quer ouvir o Sindicato dos Rodoviários? É porque, Caio, nós precisamos falar do transporte com responsabilidade. E o bom é quando você vê cada um exercendo a sua função. É por isso que às vezes você encontra um agaze em uma cirurgia que acabou de ser feita, você encontra um bloco mal assentado, você encontra uma instalação mal feita, porque as pessoas querem falar daquilo que não sabe. E aquilo que ele é especializado, ele bem pouco fala. Falar do transporte público de Alagoinhas requer uma grande responsabilidade, porque o transporte público de Alagoinhas não é um sistema que colapsou ontem. O problema do transporte público de Alagoinhas, ele já vem de anos passando por essa agonização. Eu assumi o sindicato em 2013. Minha primeira assembleia foi no Salão Verde da Prefeitura. Eu reuni os trabalhadores para me apresentar, que estava assumindo o sindicato, e disse a eles ali que estava assumindo o sindicato com 3 empresas falidas: Xavier, Cidade Alagoinhas e Empresa ATP, se não tomasse cuidado. Eu tive a coragem de dizer isso. O finado Juraci, na época, se aborreceu. Quando eu estive na garagem, ele disse que soube que eu estava falando que a empresa dele estava falida. E eu disse a ele que me provasse ao contrário, que eu estaria mentindo naquele momento. Então, não é uma coisa que aconteceu agora. Eu já assumi o sindicato com as empresas falidas. Se discute muito isso, Gil. Quem é o culpado pela falência do transporte público? Se é o município, é o governo Joaquim Neto, é o ex-prefeito Paulo César, o ex-prefeito José Eudo, João Ficino, Chico Reis? Quem é que foi o culpado pela quebradeira das empresas? E se o problema é um problema municipal ou um problema nacional, né? Na visão do sindicato, como é que se resolve? Quando é que começa o problema do transporte público? Qual foi a principal causa dessa quebradeira das empresas, o que a gente está enfrentando hoje? Todos os prefeitos que passaram por aí têm a sua parcela de culpa do que está acontecendo hoje aí. Todos que passaram têm a sua parcela de culpa. Todos. A outra coisa, era um problema localizado antes da pandemia. Após a pandemia, nacionalizou o problema do transporte público. Só que Alagoinhas, ela tem um agravante, porque Alagoinhas, ninguém nunca quis discutir o transporte público. Eu posso dizer a você
que o transporte público ganhou esfuziância na sua discussão depois que eu assumi o sindicato e comecei a falar que era preciso organizar o transporte público de Alagoinhas, porque explorar o patrimônio público sem licitação, passar pelo processo de licitação, era uma imoralidade administrativa. E se queriam alguma coisa sobre o transporte público, era preciso que ele fosse licitado. Que ele fosse licitado para poder discutir ele a nível de Câmara, a nível de governo. E aí passou os prefeitos e teve aquela esculhambação no transporte. Teve uma época em que o dono da empresa, de uma das empresas, parece que era concunhado do prefeito. E o cara se tornou poderoso dentro do sistema de transporte. Ele era quem mandava, desmandava e fazia o que queria, o que não queria. Se apoderou disso. O governo da época também, por ser concunhado, achou que deveria rolar como bem quisesse. As pessoas não pensaram no futuro, porque ele ia chegar, a modernização, ela estava caminhando para isso e que iria precisar manter a discussão. Aí vem a Câmara de Vereadores do passado e, como não tinha nada para fazer na época, a Câmara de Vereadores disse: o que é que nós vamos fazer agora para garantir nosso mandato? Vamos botar a mulher gestante para não pagar passagem. Agora imagine você, a empresa de ônibus é sua. A Câmara de Vereadores aprova um projeto de lei que mulher gestante não paga passagem. Aí eu levo os ouvintes agora a fazer um raciocínio junto com a gente aqui. O que impede uma mulher gestante de pagar uma passagem? Sendo que ali ela está provando que está no maior estágio de saúde dela. Aí vai lá, aprova-se a lei. Mas não diz quem paga essa conta. Vai para o usuário pagante, no caso. Vai para o usuário pagante. Ou deveria ir. É. Mas só isso não bastava, não. Muito pouco. Agora, porque era muito pouco, o sistema não era licitado. Tinha empresa aí que nem IPTU pagava, fazia farra como queria, na época, que é aonde está o erro do empresário. Naquela época, que chegava a transportar 1 milhão de passageiros mês, ali era a época dos empresários ter usado a inteligência, ter colocado uma recostadora, uma retificadora, aberto uma loja de autopeça diesel para atender a região, e que esse dinheiro da empresa ele fosse mexido bem pouco, porque ele ia fazer o pneu dele, ia fazer o pneu do... Quer dizer, pensar na época das vacas magras, né, como realmente veio. Ninguém Exato. pensou ou se planejou para chegar nesse problema aí pós-pandemia, digamos. Exato. Aí o que aconteceu? Eles não pensaram grande, pensaram de forma errada. A fazenda era para estar sendo comprada agora, porque eles já estavam chegando para um período de descanso e iria curtir a fazenda dele, mas bem com a empresa estabilizada. Mas, Gil, olha o que o pessoal aí, pelo menos que a gente ouve, não sei se Chico ouviu algo diferente, o Gomes também, mas é o que chega pra gente, é que principalmente o PT, o PDT e até o União Brasil, né, que era o DEM, colocam na licitação a culpa pelo problema do transporte público do jeito que está. Olha, a licitação acabou com o transporte público e defendem, inclusive, a revogação dessa licitação. PT, PDT, o PCdoB também da Jusce, né? E o União Brasil. O que é que o sindicato pensa sobre isso? Isso é uma molequeira que estão fazendo aí fora. Eu acho que essa gente tem que ser mais responsável. Estão querendo... Não se fala mais no Atlético, não se faz mais política em Alagoinhas com o Atlético, porque o Atlético foi vice-campeão baiano, é bicampeão baiano, então não dá para fazer mais política usando o nome do Atlético, que era assim antigamente.
A política era feita em cima do Atlético, que é melhor o Atlético. A maternidade, há um comentário muito forte que o prefeito Joaquim deve fazer a maternidade. Então eles caçaram alguma coisa. E o que achou? A licitação do transporte público. Estão querendo fazer CPI. Salvador teve licitação do transporte público. Não veio ninguém de fora a concorrer. Quem faliu as empresas não foi a licitação. Não foi a licitação. Agora, eu concordo quando se dizem que precisa fazer uma arrumação melhor naquilo que foi escrito no processo licitatório. E isso é de competência do prefeito, que é o responsável maior. O que é que não está sendo cumprido hoje no contrato? Olha, Caio, várias coisas que reza lá, eles não cumprem. Quem não cumpre? A empresa ou a prefeitura? A prefeitura. Por exemplo, se não der tal número de passageiro, a prefeitura cobrir aquilo ali. Ela se prontifica em cobrir. Ela não cobre. No contrato, ela se compromete a cobrir se não chegar ao determinado número de passageiro. E não está cobrindo. Ela não está cobrindo. Aí, como se não bastasse, tinha uma verba do governo federal que vinha para as empresas, e essa verba, a empresa já estava pronta para pegar essa verba e renovar a frota. Eu não sei o porquê. Eu tenho para mim que aquilo ali, Caio, deve ter sido macumba. Eu acho que o gestor da época não foi tão leigo assim para deixar para fazer aquilo aos 45 do segundo tempo, não. Aquilo foi macumba que fizeram para ele. Ele acordou de manhã, não rezou, e na esquina... Você fala a gestão da SMTT, né? Na esquina tava lá o charuto, a farofa, qualquer coisa lá. Os ingredientes do bozó. Olha que o pessoal do Sindicato dos Macumbeiros vai pedir direito de resposta. Eu mando um axé para eles, porque eu sou bem simpático, a forma como eles se cultuam, e a gente tem que respeitar as religiões, claro. E aproveitar o espaço, aproveitar o espaço para lembrar deles que também sofrem muito aí fora, e nós temos que aproveitar para defender. Não só ele, como todas as religiões. Eu acho que cada um tem direito de seguir aquilo que acha como melhor. Então, o pessoal do axé é gente como a gente, que merece respeito, carinho e atenção. Você está usando a figura de linguagem. Exatamente. Claro. Mas voltando ao assunto, vamos lá. Assim, aí você realmente teve aquele problema da falta dos... Foi mais ou menos 3 milhões, né, que não veio para lá com isso. Que era para renovação da frota. Para renovação da frota. O dinheiro era a empresa já estava pronta para usar o dinheiro para a renovação da frota. E o dinheiro não veio. E o dinheiro não veio. Com isso, ganhava a população. Porque o meu objetivo de estar aqui agora, Caio, não é para falar em defesa da empresa, não. Porque a empresa tem um jurídico dela. Ela sabe se defender. A minha briga é para ver os usuários com transporte de qualidade. Mas de qualidade, que o pessoal inventa, faz a politicagem de tudo quanto é jeito. Na licitação, não está dizendo que tem ônibus com ar-condicionado. Não está dizendo que tem ônibus com ar-condicionado. Aí inventam que tem ônibus com ar-condicionado, que não sei o que lá mais. Cadê esses ônibus com ar-condicionado? Não teve isso. Agora, exige um ônibus com a qualidade melhor. E iríamos ter, se não fosse essa deficiência do SMTT. Aí é onde entra Joaquim. Ele tinha que ter se debruçado de imediato para discutir uma saída para recuperar essa falha, porque o SMTT é uma autarquia, mas Joaquim Neto é quem tem a caneta. Se ele disser que amanhã eu serei o superintendente do SMTT, ele vai lá e vai lançar no Diário Oficial. Já Gomes não tem esse direito, esse poder de me nomear lá no Diário Oficial como superintendente do SMTT. Então a responsabilidade caiu no colo dele. Agora que diga-se de passagem, Caio, porque o programa é feito de verdade. Aqui prega-se a verdade. É por isso que hoje você está sendo ouvido do Pindobal,
você está sendo ouvido no Catuzinho, Nicatu, em todas as regiões, porque a gente tem aquele zelo de falar que é verdade. Joaquim foi o único prefeito até agora que, quando nada, encarou de frente o transporte, a discussão do transporte público, acertando ou errando. E você só erra quando você tenta acertar. Aí abre-se uma carência para nós marcarmos uma reunião conjunta para tabular o assunto. Qual seria a solução, Gil? Qual seria a solução? Tem solução dentro do contrato da licitação para resolver esse problema? Tem a solução. O pessoal reclama do valor da passagem que é caro, o pessoal reclama da questão da qualidade dos ônibus, da falta de ônibus. Prometeram um aplicativo para a gente, que a gente ia ver os ônibus passando no celular, onde é que estava, em qual ponto, quanto tempo chegaria no terminal rodoviário, para a gente poder planejar o nosso tempo. Tem solução para isso aí? Tem solução. Qual é a solução? Primeiramente, chama-se união. União. Tem que despongar, Caio, do caçoar, da politicagem, para vir para o sofá da união. A maioria dos vereadores, eu pude ver, que eles querem discutir o transporte público. Agora, aparece 1, 2, 3... que já faz uma linguagem diferente, mas faz uma linguagem diferente porque eu sou oposição. Pera aí, você é oposição ao sistema de governo, beleza. Mas o que nós estamos falando aqui é que a população já não aguenta mais. E só pega ônibus quem dele precisa. Ônibus ainda é o meio de transporte mais barato que nós temos na cidade. E ele precisa ser discutido. Agora, tem propostas que, se você reunir o governo, os vereadores, que eu quero mandar um abraço, e falo aqui que a maioria querem discutir o transporte, que se você botar na mesa, eles correm da proposta como o diabo corre da cruz. Aí estão pegando esse momento agora para fazer política. Outro dia eu ouvi... Eu não lembro quem foi, não quero nem citar nome, para depois não estar abrindo o direito de resposta aqui, nós não vamos dar esse espaço, mas eu ouvia alguém dizendo, vamos fazer a CPI, fazendo aquela pressão, porque eu fiquei assim analisando, por que essa pressão? Essa pressão, Caio, é para ver se faz um oba-oba com a população, que é atuante, que está brigando pelo sistema. Olha, Caio, nós não queremos briga nesse momento, nós queremos sugestões. O transporte público é a vítima de tudo isso. Nós temos que falar isso para a população, que o sistema de transporte está sofrendo junto com eles. E no momento que faz aquela pressão, eu ouvi uma vez, CPI não sai. Eu não lembro se alguém tem um resultado disso. Nós queremos discutir uma política, Caio, que ao invés dessa passagem subir, ela baixe. O sindicato tem proposta para isso? Temos proposta para isso. Qual seria a proposta? Eu lhe diria aqui uma coisa a você aqui. Se hoje reunirmos todos os vereadores, sim, e dissermos a ele que comprando o Vale Transporte do servidor público municipal já dá um oxigênio bom para o transporte público, tem vereador que corre dele como o diabo corre da cruz. A prefeitura tentou, fizeram greve. Fizeram greve, teve que voltar atrás. A Câmara de Vereadores, ela serve para quê? Para fiscalizar o governo, sim, e criar leis benéficas para o município. Concorda? Concordo. Pronto. Então pode nascer lá. Mas quando chega lá, tem gente que corre da proposta como o diabo corre da cruz. Aí depois chega aqui querendo fazer o seu teatro. Pena que encontra dois profissionais. Vocês não são o apaixonado do rádio. Vocês aprenderam a fazer rádio de qualidade. É diferente. Ah, mas a licitação teve erro. Vamos consertar.
Vamos consertar, mas só se conserta isso, Caio, em uma mesa redonda. Agora o cara não me chame para ir lá na Câmara de Vereadores, fazer uso da palavra. Você não tem direito à réplica, você não tem direito à tréplica. E depois, meus senhores, minha senhora, lhe desce no cacete e você fica lá sentado ouvindo, que é uma das coisas que o presidente da Câmara tem que mudar, que eu chamo isso de imoralidade lá dentro. Eu vou fazer uso na tribuna e de repente o vereador aí lasca a madeira em mim, eu vou pedir o direito de resposta? Não, você já falou, agora é os vereadores. E eu saio de lá com as costas todas espancadas. Então, é preciso melhorar isso. O presidente da Câmara tem a obrigação de chamar uma reunião extraordinária, reunir quem realmente pode falar sobre o transporte público, a gente lançar a proposta e surpreender a população de que ao invés dessa passagem aumentar, porque Deus o livre dela sofrer um reajuste aí, porque não resolve o problema, o sistema de transporte tem que ser subsidiado, todas as cidades... Mas a prefeitura entregou aí 2.600.000, inclusive esse é um fato que é muito alardeado pela Luma Menezes, pela Jaldice, né? Nós demos 2.600.000, não mudou nada, tá uma porcaria o transporte, realmente não mudou muita coisa. E aí? Caio, uma empresa que chegou a rodar com um ônibus, porque tinha os serviços essenciais, e ela também está incluída nisso, e não demitiu um funcionário e mantém o FGTS e o INSS dos trabalhadores em dias, e pegou esse dinheiro para começar a organizar a casa de dentro para fora e não de fora para dentro, que talvez seja isso que esteja perturbando a mente daqueles que querem falar sobre o transporte, estão acostumados a varrer a casa de fora para dentro. E se varre a casa é de dentro para fora. Jogando lixo para fora. Então o dinheiro, eu acredito que primeiro é pagar os credores, atualizar, porque a empresa, ela chegou a um ponto de rodar com 2 ônibus, ver o comércio fechado, não demitiu ninguém, tá todo em dias. O cara foi um mágico. Ele foi um mágico. Então, começou a se pagar os credores, atualizar e remendar alguns ônibus para que a população não ficasse sem ele no seu total. Mesmo assim, volta e meia, você vê os ônibus quebrando aí no meio da rua, dizendo, eu já não aguento mais. E ali ele passa de imediato um telegrama para o prefeito de que é preciso uma medida urgente para o melhoramento da frota. Se você pegar o empresário hoje, ele diz, eu sei onde tem os ônibus que a população merece. E esses incêndios, rapaz, que teve, né? São 34 ônibus, né? Que seriam aí para renovação de frota e tudo, e foram queimados. Isso. E ônibus caiu no primeiro incêndio, que diga-se de passagem, ônibus que precisava de alguns reparos, mas que dava para ir atendendo a Lagoinhas até que se resolvesse essas pendências que aí estão. E me veio aquele incêndio, e aquele incêndio gerou uma perturbação na mente de todo mundo. Para mim, incêndio criminoso, todos os dois, o primeiro e o segundo. Foram 3 ao todo, né? Eu já estou defasado, 3, né? Todo lugar que eu passo, todo mundo por uma só voz. Aquele incêndio foi criminoso. Eu estou ficando velho, Gil, mas não estou ficando bobo, para não dizer besta. Alguém tem interesse nisso, não sei quem, não é meu papel averiguar isso. E os relatórios, já existe um relatório sobre isso, já existe um laudo, era bom ser do conhecimento público, principalmente para que nós possamos questionar aquilo que nós discordamos, se é que existe alguma coisa para discordar. Precisamos primeiro ver o laudo para depois falarmos alguma coisa. Veja Caio, a diferença. Me permita, primeiro fazer uma saudação. Cadê o Chico? Coloca aí a cara do Chico. Vamos lá, Chico. Pode falar.
Primeiro, fazer uma saudação a Gil, é sempre oportuna a presença dele nesses esclarecimentos, porque Gil eu diria que, dentre nós aqui, é quem mais conhece do assunto, está há mais tempo ligado e vem durante muito tempo representando uma classe, que é sempre a classe mais oprimida nesse setor de transportes, e compartilhar das duas opiniões que Gil deu. Primeiro, eu tenho que concordar, sou arrastado a concordar que todos os prefeitos tiveram culpa, inclusive eu também. Não estou saindo disso, não. Né? Embora tivesse procurado, mas o problema do transporte vem de muito tempo. E Caio, infelizmente, eu tive a oportunidade de assistir diversos converscotes, embora não tivesse participado, entre prefeito de Alagoinhas e dono de empresas transportadoras, né, de pessoas. Então, o prefeito de Alagoinhas existia uma intimidade muito forte, não diria com todos, mas especificamente havia um empresário que se dava muito bem com prefeitos, e isso fragilizava a investigação da prefeitura das empresas, né? Porque, afinal de contas, o dono era muito amigo do prefeito. E convivi também com um período em que o dinheiro que era gerado no transporte público ou pelo transporte público, que deveria ser reinserido no próprio transporte público, era levado para a compra de fazendas, de propriedades diversas aqui no nosso município. Isso, sem uma investigação séria, certamente foi um dos pilares para se construir um momento ruim, como o que nós vivemos do transporte público, porque nunca teve a devida apreciação da prefeitura municipal. E, inclusive, volto a repetir, no meu período, porque a gente tinha dificuldades imensas para fazer isso, embora compreendêssemos e tivéssemos procurado ajudar, porque o transporte público, Caio, é principalmente um meio de locomoção do pobre, de quem não tem condição, daquele que vai para a feira, que se arrasta, né? E a prefeitura, no meu entender, sempre deveria trabalhar prioritariamente na direção de quem não tem condições. Mas é um problema complicado, difícil, que vem de muito tempo, que tem culpa do poder municipal, agora e antes, mas que faltou orientação, me parece, e uma fiscalização mais rigorosa, principalmente para com essas empresas que desviaram o dinheiro do transporte público, embora fosse dele, evidentemente, mas que teria que ser reinvestido no próprio transporte, para aquisição de imóveis, móveis, do que quer que seja. Não tinha licitação na época, né, Chico? Não tinha nada que obrigasse isso, de certa forma. Exatamente. E isso é um problema que nunca foi devidamente, nunca teve a devida atenção do poder público. Desde aquele tempo, o que vem se refletindo agora com essa derrocada total do transporte público. E a gente precisaria ter cuidado e seriedade nesse trato, porque transporte público, volto a repetir, é o único meio de locomoção, principalmente para aqueles que mais precisam. Ô Gil, muito se fala em retirar a ATP do sistema. Tira a empresa, traz outra. A gente ouve inclusive vereador falando isso, da oposição, essa coisa toda, algumas pessoas também. Tira a empresa e traz outra, coloca a outra no lugar, essa daí já está falida mesmo, coloca aí na rua e aí? O que é que o sindicato pensa sobre isso? Caio... Porque isso envolve inclusive a empregabilidade, né? São 200 empregados diretos, indiretos ou mais. Primeiro eu vou lhe pedir só uma pequena pausa, porque eu preciso, em público, dar a minha mão à palmatória, porque muitas das vezes eu ignorei o poeta quando ele dizia que a beleza pode estar onde a gente menos imagina.
E eu, quando menos espero, aparece esse simpático rosto que é Chico Reis. Na humildade ele diz, inclusive eu, mas a Lagoinha sabe do momento difícil que você passou na sua gestão pelo campo da saúde. A Lagoinha se manifestou de modo geral, mesmo sem conhecê-lo fisicamente, mas orou por você, se sensibilizou com o momento difícil que você viveu. E se você está aqui entre nós até hoje, é porque Deus viu que você ainda tinha muito para contribuir com essa cidade. Aí a sua humildade faz você se colocar no meio. Mas se tem um que é o menos culpado, esse um chama-se Chico Reis. E eu queria, assim, lhe mandar um abraço. Eu sempre tive um carinho por Chico. Aprendi a jogar bola vendo o Chico jogar, viu? Eu também aprendi a jogar bola vendo o Chico jogar. Vendo o Chico jogar. Carreguei a chuteira dele. Era os 6 da manhã, tinha esse baba e eu tive o prazer de participar desse baba. Era uma coisa gostosa que nós vivíamos. Um abraço, Chico, que Deus te abençoe. Obrigado, Gil, ilumine e guarde, dá um abraço em toda a sua família aí. E é como eu lhe digo, nós aqui em Alagoinhas, a questão toda, Chico, que está aí também, é que você vê homens que se diz ocupar espaços importantes na sociedade, querendo falar do que não sabe. Uma empresa que está aí há 12 anos, o cara disse que é empresa de fora. E quando é que ela vai ser da terra? É quando fizer 50? Já tem 12 anos aí a empresa. Ah, uma empresa de fora. Aí o outro diz assim, tira a TP e bota qual? E bota qual? Tem gente que defende até a criação de uma empresa pública. Eu já tive receio que a ATP pudesse ir embora por conta do que aconteceu, que ia ser um desastre total aí nesse caso. Aí agora eu vou lhe dizer, se eu pudesse, a gente virava o dia aqui. Eu posso anunciar para toda a população que não se surpreenda se isso vier a acontecer. E esse que diz hoje que é para trazer outra empresa, eu vou fazer questão de acompanhar o seu programa, que eu quero vir pedir a ele que venha apontar qual é a empresa que ele vai trazer. Porque se Salvador, que tem subsídio, inclusive. que tem subsídio, teve licitação e não teve concorrência, imagina Alagoinhas. E a Amarela lá em Salvador tá para quebrar. Já falei aqui no ar. A qualquer momento ela quebra. A reclamação é grande. Tive lá 15 dias praticamente e a reclamação com o transporte público é imensa em Salvador. A qualquer momento ela quebra. O empresário aqui, você pode pegar qualquer trabalhador e pedir o extrato analítico dele, que você vê o FGTS dele em dias. Porque eu já ando com a palavra na ponta da língua. No dia que ele atrasar o FGTS, eu vou para cima dele e dizer, vamos fazer uma troca. Sonegue o INSS do trabalhador e pague o FGTS. Mas por que ele sonega o FGTS? Porque a bronca é menos para ele. Ele vai protelar, vai fazer uma série de coisas. E quando é o INSS, a bronca é bem mais forte para ele responder. Então eu sou bem vigilante a isso, mas o dono da empresa me diz, nós não temos hábito de dever aos nossos colaboradores. É tanto que eles, na convenção coletiva, diz que ele tem até o 5º dia útil para fazer o pagamento do salário e do ticket. E assim eles honram. Algumas vezes já chegaram a pagar até antes, se não me foge a memória, uma Semana Santa, que eu pedi para adiantar, para o pessoal comprar o peixe, e ele solidariamente foi lá e fez isso. O que essa empresa faz? Ela pega todo mundo que aniversariou no mês de agosto, quando chega 1º de setembro, e compra um bolo, salgados, refrigerante, reúne os aniversariantes do mês e comemora ali o aniversário dele. Final do ano, aluga um clube e faz uma confraternização com garçom com gravata de borboleta,
Com todas as pontas. Com tudo que você tem direito, e a ordem é comer e beber, salvo os que vão trabalhar. É comer e beber. Então, a empresa veio com um comportamento totalmente diferente do que se tinha em Alagoinhas. Aí o cara vem de lá para cá, na ignorância, e aí tira essa empresa e bota qual? Você está dizendo tira, a gente está querendo solução. O transporte público, ele está carente de solução. Se teve erro na licitação, podemos sentar para consertar. Por que não? Quando o pedreiro faz uma parede e a parede saiu torta, mas olha, essa parede aqui não tá legal. Ele diz, não, eu vou tirar no reboco. E vai lá e deixa... Conserta, né? Nivela, né? Nivela o negócio. Então, o que nós estamos precisando é dar opinião. O que nós precisamos. Outro dia um cidadão, não lembro nem quem foi e nem quero lembrar porque o assunto não me interessou. Ele ligou para um rádio que eu estava dando a entrevista e disse, Gil, vamos marcar um debate. Aí eu parei assim e disse, rapaz, o que é eu no rádio fazendo debate com um cara, com um cidadão que não tem o poder de resolver nada, só vem aqui gastar tempo. E que não conhece da temática. Aí ele vai me dizer que viajou para Curitiba e que viu a mulher que estava sentada no banco do fundo. Ela viu você jogar um papel de bala dentro do ônibus, ela levantou, foi lá e pegou e botou na cestinha do lixo. A educação do povo de lá. É o que está faltando a Alagoinhas. Ainda falta uma série de coisas. A SMTT, eu nem quero citar o SMTT agora, porque vai estar aqui amanhã, o Tenente Dias. Vai estar aqui? Vai estar aqui. Pronto. Então você pode ter certeza que, em termos de personalidade, a sua sala vai ganhar uma aromatização bem melhor por uns 50 anos aí, porque o Dias é rico em personalidade. Eu não sei se ele vai conseguir trazer o SMTT para o nível que o SMTT precisa. Agora, personalidade ele tem. Ele é rico em personalidade. Bom, Gil, o sinal, o pessoal já está falando aqui, 7h57. Papo bom, tempo voa. Mas eu vou deixar você aqui para suas considerações finais. O que é que você gostaria de falar para o povo de Alagoinhas, principalmente o usuário do transporte público e também o rodoviário? A gente está falando de emprego num momento difícil da rodoviário, Caio, que siga as nossas orientações do dia a dia. Trate o idoso bem, porque o jovem de hoje é o idoso de amanhã. E eu não dou um passo para fazer uma defesa do rodoviário que tratou um idoso mal. Porque amanhã eu serei idoso, eu terei o meu passe e eu vou querer que me trate com cordialidade como me tratavam quando eu pagava a passagem. Então, para o rodoviário eu deixo isso. Para a população, que não se deixe enganar com essas falas de que vamos fazer CPI e vamos fazer aquilo, que aquilo tudo ali é uma armação de palco, porque eu estou vendo um fracasso pelo campo eleitoral, porque sustentar uma oposição, você vai ter que gastar para se reeleger. É totalmente diferente quando você está na situação. E aí estão procurando um galho para pongar, estão pegando aquele que é vítima, que é o transporte público, para fazer essa propaganda em cima do pobre coitado, que é o usuário do sistema de transporte, como eu também sou, e eu não vou permitir que enganem ele com essas falas, dizendo que está preocupado com transporte, com pessoas que eu até acho que nunca andou de ônibus. Mandar um abraço para os vereadores que estão se sensibilizando com o transporte público e querem discutir, eu não posso negar isso, e pedir a Deus que derrame bênção sobre toda essa gente que tem a missão de governar a nossa cidade, para que eles entendam que o prazo para discutir o transporte já passou. A Chico,
eu deixo um abraço, não, eu vou mandar fazer um bonequinho de silicone né, com essas características para eu passar o dia todo abraçado, porque Chico é um dengo da cidade. Eu fico com você. Amém. Valeu, Gil, obrigado pela sua presença. A gente fica por aqui, programa